Bem, bom dia pessoal. Vamos dar continuidade ao conteúdo da nossa disciplina. Hoje eu gostaria de começar falando sobre o tópico em que paramos na aula passada, que se trata da interação biosfera-atmosfera, ou seja, dentro desse sistema solo-planta-atmosfera. Gostaria de dar uma atenção especial hoje a essa interação que existe entre a planta e a atmosfera, né, que é a biosfera em si, que envolve não só a planta, mas envolve também o solo e a própria atmosfera, ok? Então, por que isso é importante? Por qual a relevância de estudar isso? Essas trocas que acontecem entre a biosfera e a atmosfera? Um exemplo claro é o carbono, mas também, e é o objeto do nosso estudo, o vapor de água. Mas vamos observar aqui de forma rápida sobre o carbono. Esse paper aqui, publicado em 2002 na Physical Today, o Sarmiento e Gruber, eles mostram que o carbono, no período pré-industrial e da Revolução Industrial para cá, após a Revolução Industrial, ele tem crescido exponencialmente. A sua concentração tinha crescido exponencialmente até início do ano 2000. E esse é o comportamento médio anual, e aqui nós temos o comportamento mensal também envolvido. Nós podemos observar que essas oscilações elas têm a ver com as estações do ano. Então, no período pré-industrial, nós tínhamos aí concentração de carbono na atmosfera da ordem de 280 partes por milhão, e hoje nós temos concentrações superiores a 400 partes por milhão. Em 2000, no início da década de 2000, estava em cerca de 360 partes por milhão, mas hoje nós já temos superado as 400 partes por milhão. Então, esse é uma junção entre dados medidos e dados modelados. Nós temos aqui de quando nós tivemos a medição oficialmente aqui, chamada de zero, aos dias atuais, e segundo os pesquisadores, os milhares de anos aí que nos antecedem. Então, o zero aqui é de 1950 para cá, daqui para frente. O zero 1950, quando começou-se a ter medições de carbono na atmosfera, e antes disso, valores modelados. O grande detalhe é a concentração de carbono que nós temos incrementado na atmosfera anualmente. Então, esses aqui são os dados, os últimos 10, 12 anos de dados. Nós podemos ver claramente aqui que na década passada nós tínhamos concentração de carbono abaixo de 380 partes por milhão, e hoje nós já ultrapassamos 410 partes por milhão. Então, esse aumento ele é constante, ele acontece anualmente, e agora em janeiro de 2020 nós alcançamos 413 partes por milhão. Isso é um recorde, nunca antes registrado. Então, isso implica, logicamente, carbono é um gás de efeito estufa, então, uma vez mais carbono na atmosfera, você tem tendência de maior absorção de calor próximo à superfície terrestre. E 2019, o ano passado, que é a última informação que nós temos, nós tivemos um acréscimo na temperatura média global da ordem de quase 1 grau. Isso parece pouco, mas em alguns momentos do ano você tem valores bem superiores a isso. Em algumas regiões do globo, inclusive, você tem valores superiores a esse valor, de 0,98 ou 1 grau Celsius. Em alguns lugares você tem redução de temperatura, isso acontece, mas em outros você tem aumento considerável, mas quando você faz a média
global, você teve um aumento da ordem de 0,98. E é isso que nós temos visto a partir do incremento do carbono na atmosfera. Você vê que de 1950 para cá, nós só temos aumento de temperatura no nosso planeta, né? Que tem relacionado a guerras, né? Então, tem um incremento aqui, mas o fato é que você tem esse aumento de temperatura associado a concentração, né, o aumento da concentração de carbono na atmosfera. Inclusive, se dá relacionado também à presença dos grandes centros urbanos, né? Se nós voltarmos um pouquinho aqui, é importante destacar, né, que essa curva da temperatura acompanha a curva do carbono, né? Se você observar o carbono, a gente vai ver um gráfico daqui a pouco. Essa curva da temperatura, ela acompanha a curva do carbono. Entretanto, é importante destacar que nós também temos um aumento significativo das cidades. E por aumentar as cidades, nós temos grande absorção de energia nesses ambientes, fazendo com que a temperatura do ar sobre essas áreas se torne muito elevada. Essa figurinha aqui, essas fotografias, ela mostra dois cenários. Um cenário é a cidade de Nova York, com todos os seus prédios, né, toda a sua infraestrutura de urbanização, e a foto de baixo mostra o deserto de Lut, no Irã. E por que eu coloquei essas duas temperaturas? Porque se espera que as temperaturas aumentem, né, sejam elevadas apenas nos desertos. Mas essa fotografia mostra que no mesmo dia a temperatura em Nova York foi superior, né, bem superior à temperatura no deserto. No mesmo dia, com condições de céu claro, você tem aqui o deserto chegando a 159 graus Fahrenheit e Nova York chegando a 180 graus Fahrenheit. Pegue essas informações aí, calcule e faça a conversão para Celsius para você ver a que valores foi alcançado nesses dois ambientes. E você vai ver que a temperatura, né, à superfície em Nova York chegou a valores absurdos. Isso requer, logicamente, toda uma demanda de resfriamento, uso excessivo de energia, né, para poder reduzir esse efeito da temperatura, mas ele está lá. E isso faz com que você tenha, nas medições de temperatura, também, né, esse comportamento aqui de aumento da temperatura, é possível você ter uma contribuição não tão efetiva como as contribuições dos gases de efeito estufa, mas também da urbanização. Nós não podemos descartar isso. É importante também destacar que mesmo a urbanização sendo um fator que aumenta a temperatura do microclima local, ou seja, altera o microclima local, muitos dos estudos têm sido desenvolvidos e têm mostrado esse aumento de temperatura nas estações meteorológicas rurais, aquelas que não sofrem com o efeito da urbanização. Então, é importante destacar isso para não se associar que é porque é medido nas cidades, as cidades cresceram e tudo mais. Não, tem vários estudos mostrando o aumento dessa temperatura de forma sistemática nos ambientes naturais, nos ambientes rurais. E aqui nós temos também associado com essa grande absorção de energia próxima à superfície e também por ter esse aquecimento da atmosfera, ter o degelo polar, nós temos aqui o aumento do nível dos oceanos ou as mudanças no nível dos oceanos ao longo dos anos, né? E nós temos visto que de 1800 para cá, quando nós temos medições, nós temos tido aumento considerável no nível dos oceanos, no nível do mar.
E esse aumento, né, aqui está em milímetro, né, esse aumento ele está relacionado a dois fatores, né, que é o derretimento do gelo que está nas calotas polares e também a absorção de energia pelos oceanos, que faz com que ele expanda, né, os oceanos aumente o seu volume por absorver essa energia, ele aumenta a sua temperatura, e aumentar a temperatura é aumentar o grau de agitação das moléculas de água que compõem esse ambiente, e aumentando a agitação das moléculas, elas vão se distanciar mais entre si, então ocupará um maior volume, e esse maior volume é representado no aumento do nível desses oceanos. Então, você tem tanto mais água entrando nos oceanos, como é o caso da água doce, que derrete das calotas polares, como também a absorção dessa energia faz com que aumente o volume dos oceanos. Isso aumenta o volume por esses dois vieses. Ok? Isso aqui é uma figura que foi atualizada em março de 2015, mas quando atingiu pela primeira vez as 400 partes por milhão. Mas aqui eu quero mostrar que a gente tem essa oscilação do carbono na atmosfera. Essa oscilação do carbono ela está efetivamente associada aos períodos de mudança de estações do ano, ou seja, a sazonalidade global está apresentada aqui. Então, quando você tem verão, você tem essa redução de carbono, quando você tem, lógico, isso aqui está muito relacionado ao hemisfério norte, que é onde você tem a maior concentração de continente e florestas, lógico, né? Vegetação. Tendo mais continente, tem mais vegetação. E aqui nós temos, quando né, olhando parece um eletrocardiograma. Quando você tem outono e inverno, você tem maior concentração de carbono na atmosfera. Por quê? Porque você tem as plantas morrem, né, ou entram em senescência, as folhas caem, carbono é liberado, você tem um maior consumo de energia, então tudo isso, né, e via de regra é energia oriunda de combustíveis fósseis, então você tem uma maior concentração de carbono na atmosfera. Quando chega a primavera e o verão, quando você tem as plantas brotando, você tem as plantas crescendo, que sequestra carbono da atmosfera, e uma melhor ou um menor uso das fontes de combustíveis fósseis, você tem essa redução de carbono na atmosfera. Então, nova estação de outono e inverno cresce, primavera, verão diminui, e assim sucessivamente. Então, isso tem muito a ver com a dinâmica do hemisfério norte em termos de sazonalidade. Okay? E aqui você pode ver os mesmos gráficos, só que mais atualizados, mostrando essa dinâmica anual. Okay? Então, você tem o aumento da concentração média de carbono e o efeito da sazonalidade. Okay? E aqui são os dados dos últimos, voltando aqui são os dados dos últimos 2 meses, né? Aliás, dos fevereiros dos últimos 2 anos, de 2019 e fevereiro de 2020, mostrando esse aumento na mesma época do ano. De um ano para outro, você tendo aumento considerável. E isso é preocupante, porque tem limite para isso, né? Quanto mais carbono na atmosfera, mais você tem aquecimento da baixa atmosfera, ou seja, essa região que está próxima de nós. Mas não somente o carbono aumenta, o metano também aumenta, que também é um gás de efeito estufa, né? Você vê novembro de 2018 está aqui, novembro de 2019 um pouco maior, e assim sucessivamente. E uma coisa que pode surgir na cabeça de vocês é como é que esses pesquisadores, já que as medições só começaram a ser realizadas de 1950 1950, meados do século passado para cá, como é que eles sabem essas informações do passado em termos de concentração de carbono? Bem, essa figura ela meio que dá uma indicação,
né? Em vermelho nós temos o carbono medido em Mauna Loa, que é uma ilha do Pacífico, né? Isolada de qualquer contato humano do ponto de vista de civilização, de cidades. Então ela mede realmente a concentração que está na atmosfera, sem influência das cidades circunvizinhas. E esses azuis, essa linha azul, ela reflete os ice cores, que são testemunhos de gelo. Como é que os caras fazem? Eles extraem, né, o gelo da Antártica, por exemplo, e eles pegam aquela coluna de gelo das geleiras e, de acordo com as características daquele gelo, eles sabem quantos anos aquele gelo tem que está ali. E quando o gelo cai, ele aprisiona bolhas de ar. E essas bolhas de ar, elas representam a atmosfera naquele momento em que a neve, né, o gelo se formou, em que a neve caiu. Ela traz informações da atmosfera daquela época. E aí você tem, para cada período, bolinhas de ar presas, né, aprisionadas no gelo, e essas bolinhas, o ar que está ali dentro é retirado, é analisada a concentração dos gases que compõem aquele ar e, consequentemente, consegue dizer quanto de carbono tinha naquela atmosfera naquele momento em que aquele gelo caiu. Por isso que eles reconstroem, né, reconstroem os testemunhos de gelo. E aqui, nessa interface, você consegue, talvez não consiga enxergar, mas até aqui recentemente, na conexão, eles fizeram questão de analisar os I-scores depois que se começou a medir e observaram que os I-scores e as medições são exatamente a mesma coisa. Dão a mesma informação com relação à atmosfera naquele período. Ok? Então, mostrando a veracidade científica dos testemunhos de gelo para nos dar informações de como era a atmosfera em séculos passados. E aqui os comportamentos das últimas décadas, né, de dióxido de carbono, óxido nitroso, metano e os clorofluorcarbonetos, né? Esses três aqui, né, CO2, N2O e CH4, são gases de efeito estufa, eles são muito importantes de serem monitorados na atmosfera, então eles conseguem nos dar uma indicação de como essa atmosfera vai aquecer nos próximos anos, em virtude da presença desses gases, e cada um desses gases tem uma influência diferente em termos de aquecimento, né? Alguns aquecem mais, têm um potencial maior de aquecimento da atmosfera do que outros, e inclusive tempo de vida na atmosfera. Se vocês quiserem, procurem na internet sobre esses gases e vejam o tempo de vida que cada um tem na atmosfera terrestre. E nesse gráfico nós temos os clorofluorcarbonetos, né, o CF6, que são gases, né, que quando na atmosfera eles conseguem atingir a estratosfera, onde você tem a formação do ozônio atmosférico, e a presença desses gases lá naquela camada de ozônio, eles destroem, né, porque eles não deixam formar o ozônio. E isso causou um problema, que é o famoso buraco na camada de ozônio. E veja que início da década de 80, década de 90 para cá, você teve redução, ou pelo menos estabilização deles, porque teve políticas públicas para isso, né? Porque foi descoberto que estava tendo o buraco na camada de ozônio e que isso traria sérios danos para a vida no nosso planeta, tanto animal como vida vegetal, né? Porque a gente sabe que a presença exagerada dessa radiação ultravioleta à superfície terrestre, ela pode desenvolver problemas no tecido vivo, no caso cânceres, queimaduras e tudo mais, e foi se desenvolvida uma política pública com o Tratado de Montreal para reduzir a emissão desses gases, e eles realmente têm sido buscado a redução desses gases na atmosfera, e ao longo dos anos tem visto uma tentativa de estabilização que não é tão fácil, mas a gente vê esses sinais. Precisamos fazer a mesma coisa com os gases de efeito estufa. Para isso, a gente precisa mudar as nossas práticas de consumo, as nossas
práticas diárias, isso aí passa por uma discussão filosófica mais ampla do que o que a gente pode tratar aqui na nossa disciplina. Isso aqui são somente informações adicionais, mostrando esse aumento e como os testemunhos de gelo apresentam esses resultados. Temperatura média global ao longo dos últimos anos, na verdade, ao longo dos últimos 2 séculos, mostrando, isso aqui são dados, realmente dados medidos, né, no globo, e aí você tem um valor médio, mostrando o aumento considerável na década de 60 para cá, com grande impacto do desenvolvimento da tecnologia e a expansão do uso de carros, né, e a indústria, né, o uso de combustíveis fósseis para a indústria, e aí tudo isso tem impactado consideravelmente a emissão de gases e, consequentemente, a temperatura média global. E aqui nós temos, observando somente janeiro de 1880 para cá, né, eu peguei janeiro porque nós temos o inverno no hemisfério norte, então seria as menores temperaturas, mas mesmo assim, quando a gente observa janeiro, a gente vê que de 1960 para cá a gente começa a ter todos os janeiros com temperatura anomalia positiva, ou seja, com temperaturas maiores do que a média para o hemisfério norte. Na verdade, para o hemisfério norte não, isso aqui pega para o globo inteiro, mas com destaque para o hemisfério norte, porque é o inverno deles. E mesmo assim, a temperatura média global dos janeiros fica positiva, mostrando essa anomalia positiva, mostrando que tem aumento da temperatura. E tem aí análise proxy baseada em reconstrução por modelo para os últimos 2.000 anos, mas mesmo assim a gente enxerga que quando conecta essas informações com os dados medidos de fato, que é essa linha azul, a gente vê que elas se conectam e ao mesmo tempo, a partir daí, nós só temos aumento da temperatura. Isso aí é o comportamento das temperaturas médias anuais para diferentes regiões do globo, né? Somente a região de 0 a 30 graus norte, de 60 norte a 60 sul, e somente os 30 sul, né? Aliás, todas as três, tanto as individuais como pegando toda essa parte aqui das latitudes médias, passando pela região onde tem maior concentração de continentes e também de oceanos, lógico, você tem aumento de temperatura em todas elas. O comportamento é similar. Então, anualmente, nós temos tido os anos mais quentes da história. E isso traz alguns efeitos, né? Isso aqui foi pegando as anomalias, né, de temperaturas e o que aconteceu no globo em janeiro de 2020, que é a informação mais recente. Veja, nós temos aqui no Alasca um frio intenso, né? Tivemos condições de frio intenso, batendo os recordes no Alasca. Mas aí nos Estados Unidos nós tivemos quebra de recorde de temperatura máxima no Caribe, no Havaí, na América do Sul, na Europa, na Ásia, na Austrália, aqui na África, porque não temos muitos dados medidos, e degelo dos polos, tanto no Ártico como na Antártica. Então, isso são extremos, ou seja, uma região como o Alasca tendo frio intenso, mas o restante do globo nós temos aumento de temperatura, quebra de recordes de temperatura. E isso leva, logicamente, a um planeta mais aquecido que causa degelo nas regiões polares, o que é preocupante. Ok? Bem, eu vou parar esse primeiro momento da aula e a gente vai começar a discutir daqui a pouco esse impacto, né, no balanço de carbono global, né? Nós temos as fontes de carbono para a atmosfera, que são os combustíveis fósseis que são adicionados, né, o carbono fóssil que é adicionado à atmosfera,
e o desflorestamento tropical, né, desmatamento, essas duas fontes principais, elas levam em torno de 7 gigatoneladas de carbono por ano para a atmosfera. E quais seriam as formas de retirar esse carbono da atmosfera? Seria pela própria atmosfera, né, os processos que acontecem nela, os oceanos, né, que absorvem grande parte desse carbono, mais do que inclusive as florestas, e o rebrotamento, né, as florestas crescendo, principalmente no hemisfério norte, onde você tem mais continente. Então, tudo isso tiraria da atmosfera cerca de 5,7 gigatoneladas por ano. Então, veja, se você emite 7,1 e você tira 5,7, você tem aí 1,4 ou mais do que isso, né, que vai ficar faltando aí. Ou seja, você não vai conseguir retirar isso da atmosfera, consequentemente, isso estando lá, vai ter potencial de aquecimento dessa atmosfera. E veja que isso é ano a ano. Então, imagine esse, sei lá, quase 1 ponto alguma coisa toneladas, gigatoneladas de carbono por ano sendo armazenado na atmosfera. Então, isso eram as estimativas para 1980. Né? Nós vamos ter intensificação disso ao longo das próximas 3 décadas, que é o caso do que a gente tem observado hoje. Né? Então, na década de 90, se estimava já que isso tinha já aumentado, inclusive, né? E a tendência é piorar. Então, o ciclo do carbono está aqui, né? Estimativas de 1990, não mudou muito em termos de ciclo, mas em termos de valores, sim, deu uma intensificada, principalmente na quantidade de carbono na atmosfera. Ok? Então, a gente vai continuar falando sobre isso no nosso próximo momento de aula.